Seja o Senhor nosso Deus, eternamente agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, amanhã entramos hoje já, mas em dia de semana é amanhã que começa esta longa caminhada ao encontro da Semana Santa e da Páscoa. Amanhã começa o jejum. Hoje, oficialmente, começa o jejum litúrgico. O jejum, amados irmãos e irmãs, não é nada de obrigatório, não é algo que a Igreja imponha, não é uma obrigação exterior a nós, é uma obrigação interior a nós. A Igreja diz-nos quais são as regras gerais do jejum. E depois nós, com absoluta, com o máximo de seriedade, saberemos, dentro do quadro de todas as regras, de todos os convites que a Igreja nos pede para fazermos o jejum, mais rigoroso ou menos rigoroso, nós saberemos o que fazer. Evidentemente que as pessoas que têm já mais anos de vida, amadurecidas em anos, como eu digo, mais idosas, não têm de fazer jejum, ou farão tão somente alguma coisinha que possam. As futuras mães, as mulheres grávidas, estão, naturalmente, também aliadas, isentas de jejum. Não poderão fazê-lo. Famílias cujas mulheres e maridos trabalhem mais do que é normal. Há famílias que têm 2 empregos, têm um emprego, depois têm um part-time e trabalham em trabalhos pesados. Farão o jejum que puderem também. Para a semana já teremos ali, naquelas estantes, um livrinho que vai explicar tudo isto que vos estou a dizer, para que todos, de hoje até à parousia, até ao encontro com Cristo nos dias do juízo final, todos nós possamos ler várias vezes por ano tudo o que precisamos de ler e saber sobre o que é o jejum e sobre como devemos fazê-lo. O jejum, amados irmãos e irmãs, não é apenas para evitarmos comer coisas que comíamos antes de as evitarmos. O jejum não tem a ver com isso. O jejum tem a ver, sobretudo, com amor. Com amor. Com amor. Que foi o que Adão e Eva não tiveram para com o Senhor nosso Deus. O primeiro convite de jejum que Deus, triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem, foi um convite feito a Adão, quando Deus lhe diz: come de todos os frutos do Éden. Mas não, Estefânia ou Cláudia, posso pedir para agora falar eu e as meninas escutam um bocadinho? Pode ser? Então vamos lá. O primeiro convite que Deus faz é a Adão e diz-lhe para comer de todos os frutos menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que Adão faz? Adão desobedece a Deus. Adão deixa-se enganar por Eva. Bem, mas a culpada maior não é Eva, é Adão. Adão desculpa-se depois com Eva, dizendo: Senhor, olha, foi ela. Não, foi ele. Foi Adão. Porque Adão tinha nascido das mãos de Deus antes de Eva. Ele conhecia a intimidade que tinha com Deus. Ele conhecia o paraíso. Eva era mais jovem, era mais recente, era mais nova no conhecimento do paraíso e do Éden, que existia a oeste do paraíso. E Adão descarta-se, desresponsabiliza-se. Bem, mas não é para falar de Adão, neste contexto global, que vos estou a falar do jejum. Estou-vos a falar do jejum porque o primeiro momento é este. E nós pensamos que depois Adão e Eva são expulsos do paraíso porque desobedeceram a Deus. Não. Isso é o que toda a gente diz em igreja. Não está errado, mas é pobre. É pouquinho. É preciso dizer a verdade como ela é, na plenitude. Deus não expulsa Adão e Eva do paraíso porque desobedeceram. Expulsa-os porque eles deixaram de amar. Não amaram mais. A desobediência é a consequência da falta de amor por Deus. Como? Deixaram de amar. Desrespeitaram. Vem logo o desrespeito a seguir. Eu deixo de amar, desrespeito, desobedeço e abandono. Este é o trilho, este é o caminho do mundo onde nós vivemos. E com Adão aconteceu, com os nossos primeiros pais aconteceu a mesma coisa. Deixam de amar a Deus, porque lhes pediu para fazer o jejum. Isto é, vejam bem,
podiam comer de tudo, só daquela árvore do conhecimento do bem e do mal é que Deus lhes pede: não toqueis. Deus não lhes explica mais, Deus não lhes explica mais nada, só diz isto: não comais dessa árvore. Mas naturalmente mais tarde, chegados os tempos, eles iam poder comer. Bem, quanto a nós, amados irmãos e irmãs, somos convidados a fazer o que Cristo, o novo Adão, fez, e não o que o antigo Adão fez no Jardim do Éden. Cristo também jejuou antes da sua paixão e morte. O povo de Israel também jejuou no Egito. Enfim, sempre que há o momento em que se aproxima uma teofania de Deus, nós somos convidados a jejuar. O que é isto, uma teofania de Deus? Teofania é uma manifestação de Deus. É o momento em que Deus nos aparece, em que Ele começa a fazer parte da nossa vida de uma forma visível. Não só nas nossas orações, mas com o rosto. E há várias formas de Deus se manifestar. Bem, então o jejum, queridos irmãos e irmãs, é algo que deve despontar em nós como um desejo de querer fazer algo para melhorarmos esta carroça que nos transporta, que é o nosso corpo, como eu sempre digo, para ajudarmos o corpo a ajudar a alma. O jejum serve, do ponto de vista mais exterior, para perdermos gorduras físicas também, para perdermos adiposidades, banhas, pneus, tudo isso pesa, as dificulta de subir até os graus de uma escada, de passar do primeiro para o segundo andar ao terceiro. Isto é um nível físico mais exterior, mais pobre, mas também ajuda aí. E quando nos emagrece nas carnes, nós ficamos mais leves de espírito. Um avião com carga a mais, amados irmãos e irmãs, não levanta voo, ou levanta. Aliás, as regras internacionais de aviação são bem estritas para determinado tipo de avião, determinada quantidade de carga. Mas nós queremos voar com qualquer peso, não podemos, não saímos do chão, amados irmãos e irmãs. E o corpo foi feito para voar com as asas da alma. Mas as asas da alma, tal como as asas de um avião, o avião tem asas, não tem? Pois a alma tem asas, pois. Mas o que faz com que o avião possa utilizar as suas asas é o motor do avião. E o motor da alma, amados irmãos e irmãs, é o amor de Deus, sem dúvida. Mas é também este corpo tornado mais leve, para que não seja empecilho, para que a alma abra as asas como uma águia em pleno voo e seja gigante nos ares e possamos ser conduzidos ao encontro de Deus na sua paixão e morte, na Semana Santa e na ressurreição. A Quaresma serve para nos começarmos a preparar pouco a pouco para este encontro com Cristo. Mas não é justo que nos encontremos com Cristo de qualquer maneira, de qualquer forma, agindo, fazendo, pensando, comendo, de qualquer maneira como fazíamos e como fazemos tantas vezes. Então a Igreja convida-nos ao jejum para nos despertar. Como a primavera desperta tudo o que se escondeu no inverno, também a Quaresma nos chama a que nos despertemos da sonolência invernal das nossas vidas. Amados irmãos e irmãs, como é que é o inverno? No inverno, as árvores escondem-se. Escondem quem elas são. Elas perdem as folhas. E quem não souber que árvore tem em sua casa, quem passar na rua e ver um campo, sabe que são maçãs, mas sabe lá, são maçãs vermelhas, maçãs amarelas, não têm flor, não têm folhas. Então o que é que nos revela a natureza e a identidade das coisas criadas por Deus, entre as quais nós nos encontramos? É a primavera que nos revela. A primavera é o princípio do acordamento, do éveillement, como dizem os nossos irmãos de França, do despertamento. Passamos a estar acordados, amados irmãos e irmãs. E mais, há uma palavra na antiga língua inglesa, arcaica, de há 1600 anos atrás, para designar a primavera e para designar a Quaresma. E a Quaresma, na língua inglesa, desde essa época, desde bem há quase 2000 anos, a Quaresma nunca teve o nome de Quaresma. A Quaresma tinha o nome de primavera, que é o que ela tem na Igreja, nesta simbologia inicial que ela tem. E essa palavra, no inglês antigo, é Lengten.
Hoje, a palavra normal em inglês para quaresma é lenta. Mesmo assim continua a ser primavera e tendo sido buscada na língua antiga. Então, a quaresma é mesmo a primavera porque é o despertarmos como as flores, naqueles bolos fechados, despertarmos para Cristo. Começarmos a florir para chegarmos à Páscoa de pétalas abertas, como as rosas e como os malmequeres e como todas as outras flores. A quaresma é o princípio da primavera da nossa alma, amados irmãos e irmãs. E ao contrário do que tantas vezes pensamos, que a quaresma é triste, que a quaresma é pesada, que a quaresma é não come, não faz, não pensa, não age, não vai. A quaresma é tudo não. E eu digo-vos, a quaresma é tudo sim. É tudo sim. Tudo sim, dentro daquilo que o amor de quem ama permite que façamos. Há, sem dúvida alguma, um certo pesar, porque sabemos que o Senhor nosso Deus vai morrer na cruz. Mas ao lado desta tristeza que nasce em nós, há também júbilo, porque nós sabemos que aquela morte não termina na morte. Nós sabemos que aquela morte pela qual Cristo vai passar é apenas o trampolim para a ressurreição. E nós sabemos que, amando em cada dia da nossa quaresma um pouquinho mais do jejum, nós iremos ressuscitar com Cristo. Não é por faquirismo, não é porque comemos menos que vamos ressuscitar com Cristo, não. É porque amamos mais do que ontem que nós iremos ressuscitar com Cristo. E como é que amamos? Amando o jejum, com seriedade. Não nos escondamos em nossas casas, bem, não está ninguém a ver, vou comer um chouriço. Não está aqui pai, marido, mulher, nem filhos, ninguém é testemunha. Eu sou testemunha de mim próprio. Cada um de nós é testemunha de si mesmo. E se não bastássemos nós que fazemos a asneira, Deus vê o que é que nós fazemos. Então, sejamos sérios sempre, sobretudo sempre, e sobretudo sempre quando estamos sozinhos. Porque quando estamos sozinhos pensamos que podemos fazer o que queremos e não. Quando estamos sozinhos é que deveríamos ficar com as orelhas mais abertas, a memória mais rejuvenescida e remoçada, tornada jovem, para nos lembrarmos que temos que cumprir. Porque quando meu pai me pede uma coisa ou minha mãe me pede outra, se meu pai e minha mãe estiverem junto de mim, eu posso dizer, mãe, pediste-me aquilo há pouco, mas será que podes mudar de ideias? A mãe está ali. Se a mãe mudar de ideias, eu não desobedeço. Eu não fiz o que ela me pediu, inicialmente. Mas pedi-lhe autorização para não fazer. Se ela me der, está tudo bem. Mas se eu sozinho, sem pai nem mãe perto, tiver um mandato de minha mãe e de meu pai, aquele mandato é uma ordem para, um pedido para, bem, e a mãe não está lá para eu nada perguntar, e nada perguntando eu altero a ordem dos meus pais, eu não amei, eu desrespeitei, eu desobedeci. Vê? Então, sejamos sempre sérios. Quem ama é profundamente sério, amados irmãos e irmãs. E depois, como eu vos disse há pouco, esta tristeza não era para ser tristeza. A tristeza não foi criada por Deus. Adão e Eva no paraíso não viviam tristes, nem conheciam a tristeza. Só conheciam o amor, a alegria e o júbilo. A tristeza é consequência de Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso, porque não amaram o primeiro convite para fazerem o jejum que Deus lhes fez. E a companhia deles depois é a dor, a melancolia e a tristeza. Mas é injusto para a tristeza ter conhecido Adão fora do paraíso. Bem, nunca devia ter conhecido, nem dentro nem fora. Mas agora na quaresma, nós temos duas palavras para designar esta tristeza. Nós chamamos jubilosa tristeza à quaresma. Diz-se na Igreja Ortodoxa. Eu digo o contrário. Eu chamo jubilosa tristeza, como todos dizem. E depois digo aquilo que eu gosto mais. Tristeza jubilosa. Porque é a tristeza que se vai e que se deve transformar em alegria. Não é a alegria que deve transformar-se em tristeza. Então a quaresma é o momento
em todos os dias em que a tristeza cada vez mais aperta e abraça a alegria. A tristeza e a alegria andam abraçados durante toda a quaresma. E quando chegar o dia da ressurreição, a tristeza passará a tornar-se plenamente alegria. E não terá mais nome de tristeza, mas apenas de alegria. Porque a tristeza é a alegria sem amor emprestado por nós. É uma alegria palavra apenas. Não é uma alegria que eu viva, na qual me ponho eu próprio. Então, neste jejum, nós não devemos cumprir apenas porque a Igreja pede. A Igreja pede e é bom que nós pensemos se vale a pena ou não aceitar o convite. E se acharmos que vale a pena, então aceitemos. Mas não apenas porque a Igreja pede. Mas já que a Igreja pediu, façamos então do pedido da Igreja um pedido nosso diante de nós mesmos, a nós próprios. Eu já não jejuo porque a Igreja pede, eu jejuo porque a Igreja pede e porque eu também peço a mim próprio para jejuar. Para me tornar mais próximo dos meus irmãos e irmãs, mais próximo de Deus, mais próximo de deixar de ser um pouco triste ou muito triste, para ser muito mais alegre do que sou hoje, até que toda a minha vida seja preenchida, ensopada pelo júbilo que sairá do sábado santo da ressurreição. Então, amemos a quaresma e não nos deixemos transportar pela tristeza, porque a tristeza na quaresma, como vos disse, tem uma irmã que se chama alegria. E andam as duas de mão dada, abraçadas, como eu vos disse inicialmente. Então, quem agora está triste, daqui a pouquinho tem tudo para estar feliz, alegre e jubiloso. E quem estiver alegre e jubiloso, não esqueça de olhar para o lado, direito ou esquerdo, para a frente ou para trás, porque pode haver um irmão ou irmã que ainda não encontrou essa alegria, esse júbilo, e que esteja ainda mergulhado na tristeza. Dê-lhe a mão a ela ou a ele, demos as mãos aos nossos irmãos, como Cristo nos dá. E vê que Cristo saltou do túmulo no sábado santo. Saltou, porque desde toda a eternidade o Senhor ressuscitou. Temporalmente Ele vai ressuscitar no sábado santo próximo para nós. Mas ressuscitou, como nós sabemos. Enquanto vivia, estava com os apóstolos. Ele ressuscita nos nossos corações, sempre que nós queiramos, significa sempre que nós nos predispusermos a ser como Cristo é. E a esperar como aquelas mulheres esperaram no túmulo, orando durante aquele tempo em que o Senhor esteve adormecido. Nós também devemos fazer isso pelos nossos irmãos. Às vezes estão adormecidos não como Cristo à espera da ressurreição, estão adormecidos porque estão anestesiados, estão entorpecidos por falta da nossa presença, do nosso amor, da nossa ajuda, da nossa oração, da nossa alegria. Porque às vezes vemos as pessoas tristes e deixamos-as tristes. Outras vezes elas estão tristes e nós passamos com uma tristeza junto delas maior do que aquela que elas já têm e mais tristes ficam ainda. E ninguém se acorda, ninguém desperta para a primavera como as flores. Vede, não há nenhuma primavera que não tenha flores. Prestai atenção, agora que a primavera vai começar, se há alguma flor que não dê alguma flor. Ou se esta primavera vai passar como o inverno, mais quente, mas com as árvores cheias de nada, despidas de folhas e sem flores nos troncos, ou nos tronquinhos, ou nos galhos. Todos eles se encherão de flores. A grande quaresma é para que nós também nos enchamos, não é enchar, enchamos, nos preenchamos desta graça de Deus, que nos vem do túmulo vazio da ressurreição e que são as virtudes. As flores da nossa vida são as virtudes que Deus partilha connosco, são os dons que Ele nos dá para sermos cada vez mais como Ele é. Então sejamos isso que o Senhor quer que sejamos, porque nos convida, porque nos ama e não quer que sejamos menos do que Ele é. Mas para isso temos que começar hoje e continuar amanhã até ao sábado santo da ressurreição, fazendo um jejum com amor. Que Deus vos proteja, guarde e abençoe. E agora, hoje, temos uma pequenina cerimónia litúrgica que chamamos o Grande Perdão, que é o momento em que nós pomos a cabeça, os joelhos no chão, cabeça no chão, fazemos uma metanoia, uma prostração diante de cada uma das nossas irmãs e irmãos e dizemos: perdoa-me, irmã, perdoa-me, irmão, e pedimos perdão a cada um dos nossos irmãos, pessoalmente, aqui na igreja,
Como todos nós necessitamos do perdão de Deus, como já vos disse muitas vezes. Todos nós precisamos do perdão dos nossos irmãos, e eles do nosso também, para sairmos renovados, com roupas novas, na alma e no nosso corpo, e começarmos uma Santa Quaresma com o nosso coração limpo de rancores, de pequenas ou grandes raivas, de possíveis ódios que poderíamos ter ou poderiam vir a acontecer na nossa vida. Que nada disso exista no nosso coração, que tenhamos uma casa limpa, iluminada pela luz da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que esperamos no Sábado Santo. Bem, antes disso, nós vamos beijar os santos ícones de Cristo, da Mãe de Deus, e aquilo que virem que cada um de nós faz. Bem, nós fazemos todos os anos, há 53 anos nesta igreja, mas quem ainda não sabe, faz como nós fazemos, como eu faço. O que é que podemos cantar?